Graça e paz, meu amado irmão, aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Paz também para as minhas amadas irmãs, alunas e professoras da Escola Bíblica Dominical. O projeto Auxílio ao Mestre está de volta. E hoje estaremos estudando mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical da CPAD. Um trabalho maravilhoso foi realizado pela CPAD quando decidiu tratar esse tema, obras da carne e fruto do Espírito. Eu acredito que tem sido muito abençoador, muito revelador e gerado crescimento dentro da obra de Deus. Precisamos investir no caráter do cristão, no ensino, na educação, para formar cristãos conscientes do seu papel para com Deus, para com a igreja e para com a sociedade. E você, meu amado irmão, professor, professora da escola bíblica, você cooperador, você faz parte do projeto de Deus que é de ensinar, de educar pessoas, cujos efeitos serão percebidos nesta vida e na eternidade. Que Deus possa abençoar o seu trabalho, o seu ministério, tudo que você tem feito na obra de Deus. Eu quero dizer que nós necessitamos da motivação do diácono Filipe. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vemos Filipe pregando lá em Samaria, ensinando a palavra de Deus para uma multidão, uma cidade. E também o Espírito Santo tira ele dessa grande multidão e o coloca no deserto. E lá estava ele com a mesma disposição, com a mesma motivação, com a mesma alegria para pregar o evangelho para uma pessoa, ensinar apenas uma pessoa, o eunuco, aquele que era o tesoureiro ou o primeiro-ministro lá no seu país. Meu amado, que Deus abençoe o seu trabalho enquanto professor da Escola Bíblica Dominical. Não se deixe levar pela aparência, se sua classe é pequena, reduzida, ou se a sua classe é muito grande. Independente do tamanho da sua classe, tenha sempre a motivação de fazer aquilo que Deus colocou na sua mão. Hoje, talvez você esteja ensinando para um grupo pequeno de pessoas, mas amanhã Deus te colocará diante de um grande número de pessoas. Seja fiel a Deus no pouco, que no muito Ele te colocará. Vamos lá então, lição de número 8. A bondade que confere vida. Hoje nós estaremos abordando esse tema da nossa Escola Bíblica Dominical. Semana passada nós falamos de benignidade e hoje bondade. E na verdade alguém pode pensar, mas é o mesmo tema. Não, não é o mesmo tema. Deus me deu um esclarecimento acerca dessas duas características, benignidade e bondade. A benignidade, ela está impregnada no nosso ser, no nosso coração. É um coração benigno. Você é uma pessoa benigna. Todos os seus atos são fundamentados a partir dessa benignidade que você tem no coração. A bondade, ela diz respeito à ação daquele que tem um coração benigno. Então entenda, a benignidade é um estado. Você é uma pessoa benigna, qualidade do Espírito Santo. E a bondade é aquilo que você faz. Então nós podemos entender que alguém pode realizar atos de bondade sem necessariamente ter um coração benigno. Por exemplo, nós observamos os políticos em época de campanha estão dando aí, às vezes, gás, estão dando compra, cesta básica, dando água, dando um monte de coisa. São atos de bondade, mas com interesse. A pessoa que é benigna, que tem um coração benigno, fruto do Espírito, todos os atos dele serão de bondade,
porque no coração dele não há lugar para mágoa, para ressentimento e para interesses. Ele faz porque é próprio da sua natureza, da sua essência. Então, amado, benignidade é um estado daquilo que a pessoa é, o coração da pessoa é benigno. Agora, a bondade é aquilo que a pessoa faz. Amém, meu querido? Vamos então à introdução da nossa lição. Quando aceitamos a Jesus, nossas vidas são transformadas pelo Espírito Santo. Ser uma pessoa boa não é mais uma virtude, e sim uma característica do cristão e um dever para com o próximo e a sociedade. Meu amado, quando nós aceitamos a Jesus Cristo, as nossas vidas elas são transformadas. A sua vida passou a ser transformada. Então, ser uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem atos de bondade, não é mais para nós uma característica de virtude. Do contrário, é uma característica do cristão ser bondoso, ter atos de bondade, atos de misericórdia. Então, meu amado, nós temos a obrigação de ser uma bênção de Deus para a igreja, uma bênção de Deus para a sociedade, porque nós somos capacitados e habilitados pelo Espírito Santo de Deus quando aceitamos a Jesus Cristo. Então, a bondade na vida do cristão, ela não é uma virtude necessariamente, ela é uma característica. Meu irmão, precisamos avaliar a qualidade do cristianismo que nós estamos vivenciando nos nossos dias. Há uma inversão de valores tão grande que quando alguém faz uma coisa boa, parece que aquilo é até uma exceção e não deveria. O cristão que de fato teve encontro com Jesus, todos os seus atos, o seu comportamento será um reflexo da ação de Deus, do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ele tem atos de bondade porque ele teve a vida transformada pelo Espírito Santo quando ele aceitou Jesus Cristo como Senhor. Amém, meu querido? Isso aí, meu irmão, é um dever, é uma característica que deve habitar na minha vida e na sua vida. Vamos então ao primeiro subtópico da nossa lição e eu quero avisar aqui para aqueles que estão assistindo o nosso trabalho pela primeira vez, que nós temos a tendência, entendemos que fica melhor, dividir o vídeo, a aula em 3 vídeos. Você está assistindo agora o primeiro vídeo relacionado ao nosso primeiro tópico, você estará assistindo uma segunda aula com o segundo vídeo relacionado ao segundo tópico e você estará assistindo um terceiro e último vídeo tratando exclusivamente do terceiro e último tópico. De modo que serão vídeos de 15 a 20, talvez 25 minutos. Sendo assim, você pode assistir um, de repente, na quarta-feira, um na quinta, um na sexta, ou quem sabe, os 3 no mesmo dia. Vai ficar a seu critério. Tópico número 1. Bondade, o firme compromisso para com o benefício dos outros. Meu amado, aquele que nasceu de novo é uma nova criatura, ele tem novos propósitos no seu coração, uma inversão de valores. Ele deixa de ser uma pessoa egoísta, que vive em função de si mesma e começa a pensar no bem-estar do próximo, no bem-estar do outro, porque a mudança que Deus gerou na vida dele o leva a ter esta atitude e este comportamento. E eu quero ir com você em mais um momento da nossa lição, que está lá no nosso primeiro subtópico dentro desta lição, a bondade como fruto do Espírito. Se de fato estamos ligados na videira que é Cristo, daremos bons frutos, mas é possível conhecer a videira e não estar ligado a ela. Jesus ele fala a parábola da videira. Se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Eu sou a videira, vocês não podem de si mesmo dar bons frutos. Então ele manda que nós permaneçamos nele. Então, meu irmão, quando nós aceitamos a Jesus, nós precisamos estar ligados nesta videira. E nós só conseguimos permanecer ligados realmente a esta videira, não necessariamente com a carteirinha de membro da nossa igreja. Você pode ter a carteirinha de membro,
você pode conhecer a videira, você pode até cantar para a videira, mas talvez você não esteja ligado à videira. Para estar ligado à videira, nós o fazemos através de jejum, através da oração, através da meditação, de um coração quebrantado, um coração humilde, um coração voltado para o Senhor, um coração sincero. Meu irmão, eu me preocupo. Há muitos que estão dentro da casa do Senhor, que conhecem a videira de ouvir falar, mas quando nós observamos os seus frutos, o que a pessoa faz e a forma como ela conduz a sua vida, parece não condizer com alguém que está ligado à videira. Meu irmão, precisamos fazer uma análise de nós mesmos. Se nós conhecemos a videira ou se de fato estamos ligados a ela. É possível que alguém conheça a videira na teoria, mas na prática ele não esteja ligado a ela. Meu irmão, que Deus tenha misericórdia da sua vida, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Vamos ao próximo momento da nossa lição. Segundo subtópico desta lição, a bondade de Deus. Tanto o justo como o injusto são testemunhas da bondade do Senhor. Isto se chama graça natural. Ao testemunharmos para o descrente acerca de Cristo, ele poderá experimentar a graça salvadora. O que é que nós entendemos? Teologicamente, nós entendemos que há a graça natural, é aquela graça que a Bíblia fala que o sol nasce para todos. A chuva vem para o fazendeiro que teme a Deus e vem para aquele fazendeiro que não teme a Deus. O sol nasce para os justos e para os injustos. Isso nós entendemos que é a graça natural, é a bondade do Senhor para até mesmo com aqueles que não professam a fé em Deus, para aqueles que até mesmo dizem não acreditar na existência de Deus. Esta graça natural, ela não é sinônimo de salvação. Então nós precisamos entender. Quando Cornélio fazia as suas orações e as suas esmolas diante de Deus, a Bíblia fala que Deus enviou até a ele um anjo que apareceu para ele e disse que ele precisava ouvir a mensagem pregada por um homem chamado Pedro. Nós observamos ali, ele tinha a graça comum ou a graça natural, aquela graça que alcança todos os homens, mas esta diz respeito a esta vida, a bondade e a misericórdia do Senhor. Mas nós precisamos pregar para o descrente, porque ao pregar para o descrente, ele irá experimentar a graça salvadora, como foi o caso de Cornélio. Pedro foi até a casa de Cornélio e mal começou a falar e o Espírito de Deus veio sobre todos. Ali ele experimentou a graça salvadora. Meu amado, todo homem experimenta a graça comum, a graça natural. É aquela graça de Deus que contempla todos os homens. Agora, a graça salvadora depende e compete à igreja pregar a mensagem do Calvário. Eu e você precisamos falar de Jesus Cristo para que o pecador conheça a bondade de Deus. Você se lembra lá dos dias de Noé? Nos dias de Noé as pessoas confundiam a graça comum ou graça natural com graça salvadora. Noé falava de um juízo de Deus e da justiça de Deus sobre os homens e eles diziam: Noé, a sua mensagem está um pouco fora de propósito, fora de contexto, porque olha, eu estou casando a minha filha, estou dando um banquete, na minha mesa tem fartura, tem prosperidade, no meu celeiro não falta nada, porque Jesus diz que nos dias de Noé casavam-se e davam-se em casamento. Mas só tinha uma coisa, a bondade de Deus, a graça natural ou a graça comum, ela não é sinônimo de aprovação de conduta. Pode o crente estar em pecado, estar em adultério,
estar na fornicação e ainda assim ele receber a dádiva de Deus, ser alvo da misericórdia de Deus e da bondade do Senhor. Nós precisamos tomar o cuidado. Uma coisa é a graça comum, outra coisa é a graça salvadora. E muitas pessoas já partiram para a eternidade pensando que tinham Deus no seu coração quando não tinham, porque Deus não estava aprovando a sua conduta. Meu amado, a salvação ela é somente através de Jesus Cristo. Preguemos ao pecador para que ele conheça e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida. Vamos então para um momento de reflexão que eu quero compartilhar com você. Todos os atos de Deus são oriundos da sua bondade. No Jardim do Éden, apesar da sua justiça, ele se mostrou misericordioso ao estabelecer limite na existência física do ser humano. Meu amado, tudo que Deus faz é oriundo da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. E lá no Jardim do Éden, quando nós vemos que o homem pecou, Adão e Eva transgrediram a lei de Deus, Deus se apresenta no Jardim do Éden. O homem não reconhece o seu estado miserável de que havia pecado. Ele transfere a responsabilidade. Adão transfere para Eva, Eva posteriormente para a serpente, e assim nós conhecemos a história. Após esse episódio, nós observamos que Deus poderia destruir o homem, Deus poderia ter desistido do ser humano, mas ele não desistiu. Até quando Deus impetrou a sua justiça, eu entendo ali que foi um ato da misericórdia de Deus. Deus limita o tempo de existência física de Adão, porque Adão não tinha mais a pureza. O homem saiu fora do propósito do seu Criador. Ele perdeu o direito a ter um corpo saudável porque ele perdeu acesso à árvore da vida. Então este homem teria os seus dias dali em diante, ele estava caminhando para a deterioração do seu corpo. O que isso significa? Que Adão e Eva estariam caminhando para a morte física. E Deus estabelece limites. Imagina que Deus, naquele momento, não estivesse estabelecido limites no tempo de existência física do homem. Certamente nós teríamos aí Adão nos nossos dias, com todas as doenças. Teria pelo menos de 5.000 a 7.000 anos de existência. Imagina a sua tataravó lá pro lado de 300 anos, 500 anos, 1.000 anos atrás. Um homem não morresse, ele ficasse nesse corpo que estava sujeito a doenças, sujeito a enfermidade, seria um caos este mundo. Porque as pessoas dos nossos dias, quando atinge uma certa idade, o plano de saúde não quer saber dele. Quando ele atinge uma certa idade, muitos filhos lançam os pais no asilo. Pessoas são abandonadas pela família. Agora imagina no caso de Adão e Eva, se eles estivessem vivos até hoje, com o corpo debilitado. Meu irmão, eu entendo que ali, quando Deus estabeleceu limites no tempo da existência física do homem, aquilo ali foi um ato da bondade de Deus. Então a bondade de Deus ela vai muito além do nosso entendimento. Até na justiça de Deus ele revela a sua bondade. Quando Deus trabalha nas nossas vidas, quando Deus quebranta-nos, quando Deus às vezes ele nos amassa, ele tem como propósito que nós venhamos nos humilhar, que nós venhamos nos arrepender, que nós venhamos voltar-se para Ele. Mas Deus não nos pune para nos ver sofrendo. Todos os atos de Deus, inclusive a sua justiça, são oriundas da sua bondade. A bondade de Deus, ela é muito maior do que a nossa capacidade de compreender e de assimilar. Vamos então, meu amado irmão, para um outro momento da nossa lição, que eu quero compartilhar com você aí esta imagem. Eu coloquei uma imagem de uma senhora bem idosa, só para ilustrar esta imagem eu peguei no Google. Eu tenho que declarar a fonte para não ter nenhum problema posterior. Olha esta senhora,
Ela deve ter aproximadamente seus 80 anos de idade. Agora imagine que esta senhora e tantos outros milhões, ou quem sabe bilhões de pessoas que já passaram por este mundo, não morressem, mas tivessem uma eternidade nesse corpo limitado, esse corpo sujeito a tantas doenças. Você já parou para pensar o que seria este mundo? Meu irmão, seria um fardo muito grande, um problema muito sério para os governos e para a economia. Teriam que deixar essas pessoas talvez isoladas, abandonadas. Então ali nós vemos a bondade e a misericórdia de Deus, mesmo em face ao pecado do homem. Vamos ao terceiro momento da nossa lição, nosso terceiro subtópico desta lição. Um homem bondoso e uma mulher bondosa. A maior riqueza do cristão não consiste nos bens que pode acumular ao longo da vida, mas em poder abençoar as pessoas à sua volta ao longo da vida. Meu irmão, ao longo da vida, nós somos tentados a acumular bens, a concupiscência dos olhos, que é possuir, de acumular. Há pessoas que vivem a vida com o objetivo de comprar, de possuir e de acumular as coisas. Muitas igrejas, em muitos púlpitos é pregado um evangelho da prosperidade, o evangelho do triunfalismo, o evangelho que o cristão não pode sequer adoecer. Porque se ele adoecer, é porque ele está em pecado ou porque não tem fé para ser curado. Esse evangelho que nós vivemos e que somos testemunhas dessas mensagens pregadas aí em muitas convenções, em muitos encontros aí de pastores que perderam a visão de Deus, que tinham como visão de levantar fundos para apoiar missionários, mas não tem dinheiro nenhum indo para missionário ali. É um verdadeiro engodo e mentira. Então nós vemos aquele desejo de possuir as coisas. Eu quero dizer que Judas, ele começou muito bem no caminho do Senhor. O propósito de Judas era levar almas aos pés de Cristo. Ele não começou cobiçando ou sendo ladrão. Ele começou de fato com amor a almas. Mas ele começou a ter mais fascínio pelas moedas que caíam das ofertas do que pelas almas que se convertiam ao Senhor. E nós conhecemos qual foi o final da história de Judas. O primeiro tesoureiro do cristianismo era ladrão. Meu irmão, muitos são tentados embora servindo ao Senhor, acumular bens e riquezas. Eu não vejo problema você ser próspero, você ser bem-sucedido, mas se a sua vida e a sua existência, toda ela gira em torno do que você pode comprar, do que você pode registrar no cartório, do que está registrado na sua conta bancária. A sua vida se limita a comprar e possuir bens. Eu quero dizer que você é o mais miserável dos homens. A maior riqueza do cristão não é o tanto de dinheiro que ele pode acumular ou de bens, mas a quantidade de pessoas que ele pode abençoar ao longo da vida. Meu amado, nós somos chamados para ser bênçãos na mão de Deus. O crente maduro, o crente que alcançou a maturidade cristã, ele entende que agora ele é uma bênção nas mãos de Deus. Então, meu irmão, não conte a sua vida ou a sua espiritualidade como referência a partir das coisas materiais. Nós estamos vivendo uma verdadeira inversão de valores, onde a espiritualidade e a fé das pessoas muitas vezes é medida a partir daquilo que ela conquista materialmente. Se é um carro, se é uma casa, se é um emprego, se é uma empresa, tem que ser empresário para ser próspero, para ser bem-sucedido. Se todo mundo nesse país for empresário, aonde vai estar o trabalhador? Aonde vai estar a pessoa mais simples e humilde, que não teve talvez acesso e oportunidade à educação? A maior riqueza do cristão é ser abençoador. Meu irmão, isto é algo maravilhoso, poder ser uma pessoa que é um instrumento de Deus para abençoar pessoas, como foi o caso de Jó,
que nós vemos que Jó, ele era uma pessoa abençoadora, e eu quero compartilhar com você uma mulher que não era uma pregadora eloquente porque ela não tinha oratória, ela não era fervorosa nas palavras, como Paulo, ela não tinha a unção de Pedro de ressuscitar pessoas que já tinham até mesmo partido para a eternidade, mas ela descobriu uma forma de ser útil na obra de Deus. Eu quero compartilhar com você uma reflexão. Dorcas encontrou uma forma de abençoar as pessoas da sua comunidade. Ela se valeu da sua habilidade adquirida, que era a costura. Lá em Atos dos Apóstolos, nós vamos observar uma serva de Deus cujo nome era Dorcas. Ela já era de idade avançada e ela queria, de alguma forma, abençoar os irmãos da igreja. Talvez pela sua limitação física, ela não tinha condição de trabalhar no pesado, quem sabe lavando a igreja e viajando a longas distâncias como os missionários, os evangelistas faziam. Mas verdade é que aquela irmã, ela nutria um desejo de ser um agente abençoador. Deus, eu quero abençoar as pessoas na minha comunidade. Eu quero abençoar as pessoas. Eu quero ser uma bênção nas mãos de Deus. E aquela mulher, ela descobriu como poder abençoar as pessoas. Ela descobriu que através da sua habilidade adquirida, ou seja, ela aprendeu a costurar. Ela aprendeu a fazer roupas, e a Bíblia relata que esta mulher, ela abençoava as viúvas da sua comunidade. As viúvas naquela ocasião eram aquelas mulheres talvez desamparadas, que não tinham INSS, Bolsa Família, plano assistencial do governo. Elas dependiam às vezes dos atos de bondade, de compaixão e de misericórdia das pessoas até para poder sobreviver, porque muitas ficavam viúvas e nem filhos tinham. E aquela mulher, ela descobriu como servir a Deus. Meu irmão, eu quero dizer para você, está na hora de nós deixarmos de ser pessoas egoístas e começar a perguntar a Deus o que eu posso fazer para abençoar a minha comunidade. O que eu posso fazer para abençoar a minha igreja. Meu irmão, vamos deixar de ir à casa de Deus. Eu vim para buscar uma bênção. Eu vim para buscar a vitória. Meu irmão, o crente que alcança a maturidade, ele alcança a vitória como consequência da sua fidelidade com Deus. A Bíblia fala, e virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos quando ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Nós não corremos atrás da bênção, do contrário, as bênçãos é que vêm a nosso encontro, a nossa direção, porque nós ouvimos a palavra de Deus. Mas eu quero te desafiar a você descobrir uma forma de servir a Deus na sua comunidade. Eu tenho formação acadêmica em jornalismo e descobri, através dessa formação acadêmica, de uma habilidade adquirida e conhecimento também de leitura, que eu já fiz outros cursos, já fiz o curso da ETAD, oferecido pela Assembleia de Deus. Meu irmão, eu estou juntando esse conhecimento para abençoar pessoas. Esse projeto Auxílio ao Mestre, ele não tem como objetivo fins lucrativos. O meu objetivo é poder abençoar a obra de Deus de alguma forma. E Deus está olhando para você. Meu irmão, descubra uma forma de poder abençoar as pessoas à sua volta, com o seu trabalho, com a sua formação acadêmica, com aquilo que você sabe fazer, com aquilo que está ao seu alcance. Você pode fazer alguma coisa para abençoar as pessoas. Meu irmão, encerramos aqui o nosso primeiro vídeo sobre o primeiro tópico desta lição. Eu gostaria de contar com a sua participação no nosso segundo vídeo e no terceiro vídeo. Eu sempre tenho colocado aí o segundo vídeo e o terceiro vídeo. É só você clicar que você vai assistir o segundo vídeo do segundo tópico e o terceiro vídeo do terceiro tópico. Meu irmão, eu te aguardo no próximo tópico. Que Deus abençoe a sua vida. No nome de Jesus. Amém.